Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição deste sábado para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem muita coisa, tem muita novidade. O mercado, do futebol vai ficando aquecido. O Vasco também anunciou ali mais uma pessoa para fazer parte ali da diretoria de futebol e você vai ter detalhes aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre o zagueiro Maicon, que encaminhou a sua renovação de contrato, até o final do ano que vem. Vamos falar também sobre Júnior Alonso, novidades aqui sobre a situação do Júnior Alonso. Infelizmente não é novidade boa, parece que as coisas estão esfriando. E também vamos falar sobre o zagueiro Léo, que tem sondagens aí do futebol brasileiro e também do futebol francês. Depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você naquele pique deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo que tem um oferecimento da 1xBet, e você pode dar os seus palpites esportivos lá na 1xBet, no link que tá aqui no comentário fixo. Lá tem também o código promocional aqui do canal Machão da Gama, que te dá até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito. O seu primeiro depósito é dobrado você utilizando o nosso código promocional lá na 1xBet, beleza? 1xBet, parceira aqui do canal Machão da Gama, e vamos começar falando de novidades no departamento de futebol do Vasco da Gama. O Vasco anunciou ontem a contratação de Rodrigo Pelaipe para ser o novo supervisor de futebol do Vasco da Gama. Rodrigo Dias Pelaipe, de 31 anos de idade, é o novo supervisor de futebol do Vasco, que vai chegar para compor o time de Alexandre Matos. O profissional é graduado em marketing pela ESPM, certificado em gestão esportiva pela Conmebol e pelo Valência, na Espanha, e em análise de desempenho e mercado pela CBF. Ele estava no Atlético Paranaense e também já passou por Grêmio, Corinthians e Ferroviária de São Paulo. Rodrigo chega para o Vasco para encorpar o departamento de futebol, que teve várias saídas, após o fim do Campeonato Brasileiro. Entre elas, a do diretor de futebol Paulo Brax, do coordenador de transição Carlos Brasil e do supervisor Fabiano Luns, Então, o Rodrigo Pelaipe chega para o cargo que antes exercia o Fabiano Luns ali no futebol. Enfim, mais uma mudança aí no departamento de futebol do Vasco da Gama, O Vasco, que já anunciou o Alexandre Matos, anunciou o Rodrigo Dias, para a vaga do Carlos Brasil, que foi demitido também, e agora anuncia o Pelaipe para o cargo que antes era exercido pelo Fabiano Luns. Muitas mudanças aí no futebol do Vasco da Gama, e tomara, que em 2024 realmente seja melhor, que essas mudanças fora de campo, mudanças ali na diretoria, tragam efeito também para dentro do futebol, para dentro de campo, para o Vasco ter um 2024 muito melhor do que foi 2023. Bom, vamos falar agora aqui de Maicon. O zagueiro Maicon, a gente pode dizer que conquistou a sua renovação, Porque chegou muito desacreditado, chegou com a torcida pegando no pé e trabalhou, conquistou ali sua vaga de titular e agora conquista também a sua renovação para 2024. Informação do Globoesporte.com é que Vasco e Maicon entraram num acordo e encaminharam a renovação de contrato por mais um ano. As partes se acertaram para um novo contrato até dezembro de 2024. O acerto foi definido ontem, sexta-feira, com os representantes do jogador. O Maicon está viajando em lua de mel com a sua esposa e vai assinar o seu novo contrato com o Vasco assim que retornar ao Brasil. O Maicon, que estava sem espaço, com o Ramon Dias quando o técnico argentino assumiu, acabou ganhando confiança da comissão técnica no dia a dia e foi peça fundamental para a permanência do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele terminou a temporada como titular, com boas atuações e formando uma boa dupla de zaga com o Medel. Maicon tem 35 anos de idade e chegou ao Vasco em julho. Ele disputou 16 partidas pelo Vasco no Campeonato Brasileiro. Cara, acho que em relação ao Maicon só tenho realmente que parabenizar, porque ele calou a boca de todo mundo, calou a boca da imprensa,
calou a nossa boca aqui da torcida, porque ninguém acreditava que o Maicon pudesse render ainda no Vasco. Ele que veio sendo reserva do Santos, né? O Santos, enfim, veio naquela leva com o Juan Cruz, com o Carabarral. Nossa senhora, a gente ficou ali meio atônito, né? E o Maicon foi o único que continuou, né? Conseguiu se provar, virou titular, foi importante demais na reta final, foi um líder do time nessa reta final e merecidamente renova o seu contrato para 2024. Bom, outro zagueiro do Vasco que foi importante, né, na temporada, tem aqui algumas sondagens de clubes do Brasil e também do exterior. Estou falando do Léo, o Léo Pelé. Léo que foi reforço do Vasco em 2023, tem contrato até o final de 2025, mas não tem a permanência garantida para 2024, né? O jogador recebeu sondagens de clubes do Brasil e também de clubes da França. E sem o mesmo espaço em relação a quando chegou, né, no Vasco da Gama, o jogador pode avaliar as alternativas. No Brasil, os interessados são Bahia, Internacional e Atlético Paranaense. O técnico do Bahia, Rogério Ceni, trabalhou com o Léo no São Paulo e sugeriu, né, ao Bahia fazer uma investida no jogador. A informação é do portal O Globo. E segundo o Globo, o Vasco foi procurado, né, para comentar sobre essa situação do zagueiro Léo, mas o Vasco preferiu não comentar. Eu disse isso em outro vídeo e vou repetir. Eu acho improvável que o Léo saia do Vasco nessa temporada agora de 24. Só se chegar uma proposta que seja muito boa, né, para ele, para o clube, etc e tal. Porque o Léo tá muito identificado com o clube, disse várias vezes, né, que é o clube que ele mais se identificou, que gosta muito de estar no Vasco, e mesmo estando na reserva, ele é um jogador importante, é um líder ali do elenco. Eu não acho que o Léo saia para a temporada de 2024, não. E quero a permanência do Léo, acho que o Léo vai ser importante. O Léo vai ser importante para a próxima temporada, porque um time não é feito só de titulares, não. A gente está especulando o Júnior Alonso, Maicon renovou, tem o Medel, mas um elenco tem que ser forte. E o Léo é um jogador importante para você ter no elenco. Então, quem quer montar um time vencedor, né, tem que ter peças de reposição de bom nível também. Então, eu acredito que o Léo vai permanecer no Vasco da Gama. E falando sobre Júnior Alonso, infelizmente a notícia não é muito boa, né? O Krasnodar da Rússia considerou a oferta do Vasco baixa e nesse momento a situação do Júnior Alonso deu uma complicada, né? O zagueiro de 30 anos chegou ao Brasil para curtir suas férias, mas em breve tem tudo para voltar para a Rússia e seguir atuando pelo Krasnodar. A equipe no qual o defensor paraguaio atua como titular viu a investida do Vasco com ressalvas e considerou a proposta baixa, o que deixa o jogador nesse momento mais longe de São Januário. O Krasnodar pagou 8 milhões de euros para tirar o Alonso do Atlético Mineiro em 2022 e tem a intenção de recuperar pelo menos parte, né, desse investimento. O Júnior Alonso é a primeira aposta, né, do Alexandre Matos, ele que levou o Júnior Alonso para o Atlético Mineiro em 2020. Bom, a situação deu uma dificultada, mas não quer dizer que não possa acontecer, né? Ainda tem negócio e o Vasco deve continuar as tratativas aí pelo jogador. É isso, meus amigos. Primeira edição deste sábado. Já conto com você deixando o like, que é importante, compartilhando esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, né? Divulgando aí, ajudando, dando aquela moral. E conto com você também me seguindo lá no Instagram. E se você ainda não me segue no Instagram, ó, tem o link aqui na descrição desse vídeo, tá aparecendo aí na tela. Conto com você lá me seguindo também, beleza? @PimpsJunim. Você vai ser muito bem-vindo lá no meu Instagram também. Tamo junto, um grande abraço, vou ficando por aqui, saudações, até a próxima, fui!